Esporte está no ar para te colocar dentro da festa do Galo. Pentacampeão mineiro e campeão estadual 2024. Se prepara que a partir de agora é direto. De dentro do Gigante da Pampulha, de dentro da taça. Chegou a caixa de som aqui, ó. É pentacampeão, vamos Galo! Ô, Hulk, eu ia perguntar onde que ia ser a volta olímpica, mas a festa vai ser aqui no gramado mesmo. Começa agora já, né? Começa agora, não tem hora pra acabar. Vai, Galo! O Galo ganhou mais uma vez! Se eu pudesse contar um segredinho baixinho. Toma! Receba! Tá valendo, tá valendo. Pentacampeão, ora. Mas aí, esse aqui. Já diria o bruxo, né? Aproveitar, deixa, né? Já sabia, acho que ele bruxo ali. Já sabia lá do passado. Quando tá valendo, tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo. É campeão! Sim, eu tô até com medo de ir embora, porque eu moro perto aqui da Pampulha. Pode ter alagamento, né? Tanta pessoa chorando aí fora. Pentacampeão! Pentacampeão! É a festa dos atleticanos. Como de novo, como de costume, como de costume. Não, eles estão comemorando, os caras gritando meu nome, agora grite de novo, continua gritando aí, ó. Falaram muito, fizeram festa, ganharam lá na nossa arena, parabéns, mas o título segue com o Galo, valeu. Como é que é a dancinha, mano? É 4-4-2. É 4-4-2, mas o Milito fez um esquema ali que era um zagueiro e 10 na frente. Vamos, campeão! Em uma semana em Minas Gerais, o que você mais aprendeu aqui? No, que estoy en un club muy grande. Pentacampeão! Ah, nós não tem segredo nenhum não, ganhar o Cruzeiro é normal. O que é isso aqui? Explica aí. Já tô preparando minha comemoração de praxe. Leite condensado, biscoitinho recheado. Recheado. Amanhã já tem treino, quarta-feira tem Libertadores. Ô, maneiro, me dá esse biscoito aí, galera. Botar o código aqui. E ó, onde que vai ser a comemoração? Não, a comemoração é com o time, não deixaram. Ah, então tá bom. Vamos seguir no Globo Esporte, ainda tem muito do clássico. Segredinho, vale a pena todo esforço. Aqui é Galo. Clássico tem que ter provocação. E que decisão! Daqui a pouco, Scarpa, ao vivo no Globo Esporte. Foi um jogaço pro Galo comemorar com mão cheia o pentacampeonato do Atlético. Mineirão cheio, com recorde de público. A torcida do Cruzeiro esperava fazer uma festa, mas acabou vendo mesmo. Foi a taça do Galo. Foi quase. Na virada do Galo, Rafael Cabral não chegou na bola por pouco. Lance capital na decisão do campeonato. A importância que foi, por tudo que aconteceu nos últimos jogos contra o nosso maior rival. Um clube que bateu o recorde de público do novo Mineirão, com quase 61 mil torcedores. Que honrou a memória do cartunista mineiro Ziraldo, que caprichou na festa de despedida de um ídolo recente. Escolhi uma torcida que gosta de mim, que me respeita, que me dá esse carinho infinito e eu acho que ter essa festa, esses momentos vão ser relembrados no meu coração para sempre. Boliviano, mais um estrangeiro marcante no futebol brasileiro. Ontem no Mineirão havia vários em campo. Na beira do gramado, 2 argentinos, figuras centrais desse enredo. Apressados, agitados, igual suas equipes. 7 minutos e Paulinho já estava cara a cara com o goleiro do Cruzeiro. E quando a barreira pulou, Matheus Pereira tentou por baixo. E deu um susto tremendo no Emerson. Cuidado com o gol contra Lucas Silva. Falando nisso, Gemerson teve chance de abrir o placar. Honra concedida a Matheus Vital. Desarmou batalha e correu para a área a tempo de receber o cruzamento de Matheus Pereira. Um gol vital para o Cruzeiro! 10 minutos depois, Larcamon tirou o autor do gol. Colocou mais um zagueiro. João Marcelo no lugar de Matheus Vital. A expectativa? Segurar o resultado. A realidade? Empate do Atlético na cabeçada cheia de estilo de Saravia. O Saravia de costas pro gol, mete de cabeça, vence o goleiro.
1-1 que ainda dava o título para o Cruzeiro. Gabriel Milito arriscou tudo. Trocou 3 jogadores de marcação por 3 ofensivos. Creio que acreditar que se a gente fizesse o nosso jogo e levássemos para frente o nosso plano, iria existir a possibilidade de ganhar. A presença no ataque foi premiada. Cruzamento de Igor Gomes na mão esquerda de Lucas Silva. Pênalti marcado com a ajuda do árbitro de vídeo. 10º gol de Hulk em 10 jogos finais com a camisa do Atlético. Da virada! Hoje estava muito cansado, acho que foi um dos jogos que eu entrei que eu estava mais cansado. Mas eu falei assim, cara, eu vou ter que superar esse cansaço. A empolgação cruzeirense virou desespero. A esperança reacendeu e apagou em questão de segundos. Reação a um gol anulado. Dineno balançou a rede, mas estava impedido. Subiu a bandeira não correu para o meio. Nos acréscimos, Paulinho tocou para Scarpa, que driblou o goleiro, fechou a conta no placar e abriu a própria contagem no clube. Na final dos heróis improváveis! É muito importante fazer um gol numa final. Final que nos últimos 18 anos teve o Galo, dono do troféu de 2024. É o título da hegemonia. Taça de número 49 do Atlético em campeonatos estaduais. E a propósito, o Galo conseguiu pela 3ª vez na história emendar 5 títulos estaduais em sequência. Né, a gente já meio que esperava, a gente veio para vencer, só a vitória nos importava e é isso, a gente sai campeão. A gente comemora título, não vitória. Foi uma comemoração mais silenciosa do que o normal. Mais gente em campo do que nas arquibancadas ao fim do jogo. É nisso que dá a torcida única. Só não acho que os campeões se incomodaram em festejar num gigante da Pampulha quase vazio. Quem insistiu em ficar, ouviu. É muito legal, olha lá eles chorando lá. Pode filmar? Filma, por favor, filma. Olha lá. Não sei por que não foi embora, o time dele nem ganhou ainda, nem ganhou o campeonato. Quem ganhou foi o Galo, aqui em casa, que aqui o Mineirão é nossa casa. Feliz demais. Henrique Fernandes, que final, hein, rapaz? Boa tarde. Que final, boa tarde. Uma das maiores viradas da história das finais do Campeonato Mineiro. Como teve força o Atlético, né? Mesmo com toda a dificuldade, com toda a vantagem que o Cruzeiro tinha, que aumentou com o gol do Vital. Agora, a mexida do Milito pra mim, aquela dos 3 entrando de uma vez só com o zagueiro, só o Gemerson ficando. Ousadíssimo a cara, pra mim, hein? teve um peso muito grande. E a final se ganha no detalhe, às vezes com os caras que saem do banco, né? Igor Gomes participou do 2º gol, Scarpa fez o 3º pra dar o título ao Galo. Já que você falou do Scarpa, vamos trazer o Gustavo Scarpa ao vivo no nosso Globo Esporte pro nosso papo. Scarpinha, muito obrigado, parabéns pelo título, obrigado por estar aqui com a gente. Sei que você está curtindo agora essa comemoração com seu filhinho Henrique aí, eu vi que você estava brincando com ele. Bom gosto com o nome também. Henrique Fernandes, pode fazer a primeira pergunta. Seja bem-vindo, viu, Scarpa? Vou fazer a primeira, porque é uma pergunta que muitos atleticanos fazem. Primeiro, parabéns ao Scarpa pelo título, primeiro pelo Galo. Agora, vocês tiveram uma semana difícil, viajaram, não tiveram muito tempo para treinar. Vocês treinaram aquela formação, você no corredor, só o Gemerson de zagueiro, os laterais mais presos. Vocês treinaram ou se acertaram no campo ali à medida que o Milito ia orientando? Boa tarde. Prazer falar com vocês. Não foi treinado, não. Pegou a galera um pouco de surpresa, eu mesmo não sabia da escalação do Otávio. Mas deu certo, a equipe se portou bem, eu acredito que o jogo todo, e fomos coroados com o título. Depois do jogo, o Scarpa falou que agora, depois desse gol, ele tá se sentindo parte, de fato, desse elenco. Mais ou menos, é porque a comemoração não deu pra comemorar, né? Porque você ficou preso no doping, teve comemoração com leite condensado e biscoito recheado. Primeiro explica essa história do biscoito recheado e do leite condensado, que o povo aqui de Minas não entendeu ainda, Scarpa. Você pode repetir, o áudio tá bem ruim, tá chiando. Ah, não tem problema não, Bob. Eu falo de novo. Explica pro pessoal essa leite comemoração tradicional sua do leite condensado com o biscoito recheado. Ixi, mano. Só mais uma vez, tenta só mais uma vez, tá bem chiado o áudio. Biscoito recheado e leite condensado. De onde surgiu essa comemoração? De onde surgiu? Foi bem aleatório após um título no Palmeiras. Eu já comia bastante biscoito recheado e leite condensado. Aí eu decidi ir lá na placa da cidade, né, na placa de entrada da cidade. Aí fiz, o negócio viralizou, ficou engraçado assim. Aí quando eu vi, sei lá, virou quase que minha marca.
de comemoração. Ainda bem que leite condensado e biscoito não pega no doping, né? Henrique, tem mais uma? Tem mais uma. O que dá pra esperar no Brasileiro, Scarpa? Brasileiro vindo pela frente aí, você já foi campeão. O que dá pra esperar desse Galo com o Milito agora? Olha, nosso elenco é muito bom, com grandes jogadores, um elenco muito qualificado. Mas assim, as competições que a gente tem ainda para disputar, tem grandes equipes disputando, né? Libertadores, o Brasileirão, a Copa do Brasil. Mas temos condição de vencer. Claro que vai precisar de muita dedicação, né? Essas competições ninguém ganha com facilidade e tenho certeza que com a gente não será diferente. Libertadores, Brasileiro. O último brasileiro que ele jogou em 22 foi campeão e craque do campeonato. Tomara que consiga repetir. Scarpa, muito obrigado pela participação. Boa tarde, viu, velho? Oi? Obrigado pela participação, boa tarde. E vai dar um auxílio lá pro Henrique, que acho que ele tá chorando, viu? Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu, Scarpa. Despedindo do Scarpa e despedindo do Henrique Fernandes. Muito obrigado. Calma, Givanildo. Pra que a pressa? Você sabe que sua hora sempre chega. E um momento como esse foi feito para se degustar, bem devagar. O Atlético é pentacampeão mineiro! Clube Atlético Mineiro! Coisa boa a felicidade. Sentimento que desperta outros 1000. Quantos alívios cabem dentro de um sorriso? 1 ano e meio quase sem fazer gol. Quanto de redenção existe no instante de felicidade? Continua gritando aí. O Atlético é campeão mineiro! É pentacampeão, vamos Galo! Afinal, com quantas emoções se constrói um único grito? Penta aqui é Galo! Penta! De virada no Mineirão! Vamos campeão! É o som que ecoa no tempo. Rompendo o silêncio de um gigante. Tem hora que os olhos dizem muito mais do que qualquer palavra. Fazer o quê, né, Hulk? Cada um com seu problema. Da nossa vida ali dentro, rapaziada. No final vai ser bom. No final a gente vai ver a recompensa. É um amor compartilhado entre 61.582 corações. De um povo com sede de taça, aflito por novas conquistas. E nada gentil com os visitantes. Só que tem gente acostumada a encarar desafios com um sorriso. Capaz de transformar crítica em elogio, ódio em força. E sujeito assim só se combate com persistência, com raça. Pediu falta o Hulk e o juiz manda seguir. E o que é uma final de campeonato se não uma grande demonstração de vontades? Ainda mais num clássico. Claro, também há espaço para inspiração, que sobra nos pés de Matheus Pereira. E faltou de novo pro Paulinho. Diante do goleiro, bateu pra fora! Calma, respira fundo. Hora de aliviar a tensão. Você está prestes a sentir a maior das alegrias de um estádio de futebol. Ela nasce do talento de um malabarista, o encantador da plateia única.
em busca do aplauso e da própria redenção. Matheus, vital para fazer um povo explodir. Mete a cabeça na bola e enlouquece o torcedor do Cruzeiro. A emoção contagia, se espalha por todas as curvas do gigante. Uma fantástica multiplicação de sorrisos que gera um afago, que merece o afago. E gera também um alerta do professor. Mas a paixão às vezes cega. Que tal uma mudança de foco? Para quem viveu essa mesma história por um ângulo diferente. Gabriel Milito. Mal teve tempo de lamentar o gol do rival e foi articular suas ideias. É ousado, hein? No tabuleiro, as peças e a nova estratégia no duelo contra o compatriota Nicolás Larcamón. Mas antes mesmo do plano começar a ser executado, o gigante que ainda balançava em festa silenciou pela primeira vez. Do remetente Otávio, uma carta para um destinatário tão certo quanto improvável. Sarabia de cabeça pro gol! A mensagem? Ainda dá tempo de revisar esse roteiro. Reviravolta, escrita pela mão do destino. Como em um filme de drama, a súplica desesperada por uma chance. Mas que tal mudar de gênero? Para um domingo, melhor um filme de herói. Vai pra bola, Hulk, o ídolo do Atlético. Sucesso de bilheteria que a torcida do Atlético não se cansa de assistir. Da virada! Quase não dá pra ver, mas no meio desse mar de alegria mora Givanil. A verdadeira identidade do herói que sabe a força que tem. Hulk! É campeão! Como todo bom roteiro, este reservava mais um momento de tensão. Subiu a bandeira! Não era dia de Dineno. Era o de outro personagem. Uma estrela contratada para brilhar. Gustavo Scarpa. Flutuando em direção a um reencontro com o gol e com ele mesmo. Enfim, assumindo o protagonismo que sempre se esperava dele. Agora, sendo sincero, eu realmente me sinto parte desse grupo, né? Tava faltando um gol pra me sentir em casa. Um pulo para alcançar o pênalti. Provocação que vai e volta. Arquibancada em silêncio para ouvir a voz que vem do campo. Com o volume lá no alto. Como símbolo de uma hegemonia. Imagens lindas, né? Parabéns ao Galo, 49 vezes campeão mineiro, maior campeão estadual. E a gente vai terminar o Globo Esporte do mesmo jeitinho, só que de uma forma diferente. Pessoal, todo fim de programa é isso, né? A gente pergunta e o torcedor responde. Hoje nada melhor do que fazer com o Hulk. Ô Hulk, Globo Esporte é quem? Globo Esporte é nós. É nós, Hulk. Obrigado e parabéns pelo título. Vamos lá pro debate. Perguntei a vocês há pouco sobre os motivos que levaram o Atlético a ser campeão estadual. Vocês destacaram o protagonismo maior que tem os atletas alvinegros no comparativo com os jogadores do Cruzeiro. Dito isso, meu caro Ale Oliveira, queria falar um pouco sobre os treinadores. Qual o peso dos treinadores nessa decisão? Porque o assunto quente hoje é a história do Larcamón. E o Milito teve um protagonismo ontem. Eu acho que desde que ele está chegando é uma mudança importante que o Atlético passou após a saída do Filipão e a chegada desse novo treinador. O peso de Milito e Larcamón
nessas decisões estaduais, Ale? Eu acho que o Larcamon, com algumas das apostas, né, algumas das decisões que ele tomou nesses 2 últimos jogos, eu acho que ele diminuiu a distância que existia num trabalho que vem desde o começo do ano para um trabalho que começou há 2 semanas, que é o do Milito. Por quê? Porque eu acho que ele demorou muito para entender qual que era a melhor formação para o Cruzeiro. Tanto que a gente questionou várias das decisões dele e a gente sempre, mais ou menos, se apoiava no fato dele estar conhecendo o grupo. Embora, por exemplo, ele entender que o João Marcelo é melhor que o Palácios, eu acho que ele não precisa conhecer o grupo, ele precisa conhecer de futebol. Para ele entender que o João Marcelo é melhor que o Neres, e que o Neres não pode ser o primeiro passe da saída de bola contra a marcação-pressão, não pode ser do Neres, eu acho que ele não precisa conhecer o grupo, que ele já conhece, inclusive, ele precisa conhecer de bola. Então, mas no começo, quando ele colocava o Marlon para atuar muito mais como um zagueiro, inclusive quando o adversário tinha a bola, ele falou, não, isso aí é um prejuízo técnico para o time. Mas ele foi corrigindo várias coisas. O Palácio não jogou nunca mais, o Marlon não ficou mais como um zagueiro no momento que o adversário tem a bola. Ele achou um melhor funcionamento do meio-campo na presença do Romero, do Lucas e até o Vital, que ajuda no bom desenvolvimento do melhor do time, que é o Matheus Pereira, para mim até o melhor do campeonato. Então ele foi se achando ali, não colocou mais o Papagaio de titular no lugar do Dineno, sabe? Não poupou mais o William, como na Copa do Brasil, nos jogos... Ele não fez mais isso, mas... principalmente na escalação inicial do primeiro jogo, ele praticamente joga tudo que ele construiu fora, com uma formação realmente muito, muito diferente do que a gente estava habituado a ver. E também ele teve que tomar uma decisão, aliás 2, né? Que tem impacto no jogo, na minha opinião, nesse segundo jogo. Primeiro, o que o João Marcelo precisa fazer para ser titular do time? Imagina a cabeça desse cara, que inclusive depois do Clássico, durante a primeira fase, que ele jogou muito bem, ele voltou pro banco. Aí ele se firmou como um titular indiscutível. Tanto que o Zé Ivaldo foi pro banco, que eu acho um erro, e ele continuou como titular. Aí quando ele tem todo mundo à disposição, esse cara volta pro banco para ser reserva do Neres. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do João. O que eu preciso fazer para ser titular desse time? Por que eu tô falando isso, Cirilo? Porque eu acho que esse aspecto tem uma influência assim, muito importante na decisão mais importante que o Larcamon tomou no jogo ontem. Eu acho que se ele sai jogando com o João Marcelo e Zé Ivaldo, quando o Vital pede pra sair, ele não colocava o Neres. Eu acho que ele colocava o João Marcelo. O Neres, se o João Marcelo sai jogando, entendi. Ele coloca os melhores. Ele não colocaria o zagueiro que tava fora. Ele tava fora, isso. Porque o João Marcelo, ele é muito titular desse time. Sim. Ele não foi titular ontem por alguma loucura da cabeça do Larcamon. Mas ele sabe que o João Marcelo estava jogando bem, estava pedindo passagem, que deveria jogar. E eu acho que ele ficou com isso. Falou, vou colocar o cara que tá bem. Se sai jogando João Marcelo e Zé Ivaldo, eu acho que ele não colocava o Neres. Ele colocava o Cifuentes, que era o que o meio-campo é onde o Cruzeiro deitou e rolou no Atlético. Porque é um bom meio-campo que marca e que ataca contra um meio-campo que não tinha nenhum criador, que era do Atlético. Então, a maior crítica ontem, né? Não tô falando do trabalho como todo, do Larcamon, foi justamente dele tirar um meio-campista e colocar um zagueiro. Eu acho que ele só fez isso porque ele estava em dívida com o João Marcelo e ele sentia que ele precisava pagar essa dívida. Dá um jeito de colocar esse cara no jogo. No jogo. Não ele ficar pessoal com o João Marcelo, mas ele falou, preciso fazer a justiça da bola. E aí ele acaba perdendo o meio-campo e, consequentemente, o jogo. Simões, qual o peso dos treinadores nessa decisão estadual que dá o pentacampeonato ao Atlético e o Cruzeiro ficando com o vice-campeonato? Olha, Cirilo, a impressão que eu fiquei é de que os dois travaram uma batalha particular de quem ia dar a taça pro outro. E acho que isso até desde o primeiro jogo, né? Desde o primeiro jogo. Eles travaram uma batalha particular de quem ia dar a taça pro outro. E o Larcamon acabou ganhando, entre aspas, essa batalha aí com essa mexida depois que o Cruzeiro vencia por 1-0, né? E inclusive é bom destacar que o gol do Atlético, que sai de uma penetração, né, Ale? Já tinha os 3 zagueiros, né? Sim. E sai de uma penetração visível, né? Porque tem muita qualidade no lançamento do Otávio, mas a projeção do Saravia é muito nítida, muito clara. Porque ele passa na frente do Marlon. Na frente do Marlon, para ninguém acompanhar. Então, quer dizer, eu acho que o futebol tem recados, sabe? O futebol tem recados. Quando você está ganhando o jogo, e está ganhando o jogo, principalmente porque seu meio de campo está tendo
um melhor trabalho do que o do rival, até porque o Milito errou demais os 3 volantes. Se o Filipão escala 3 volantes num jogo que o Atlético precisa vencer, eu acho que ele nem chegava no estádio. É verdade. Nem chegava no estádio. Então é o seguinte, os 2 falam espanhol, aí eles são mais valorizados do que tipo o Léo Condé, por exemplo, que ontem foi campeão com vitória em cima da Bahia. E já vão dizer, Léo Condé é ruim, é fraco. É bom, é o Larcamon, né? Bom é você botar o time com 3 volantes e depois arrumar uma bagunça danada, que o Fernando Diniz devia estar vendo o jogo de casa e ficou com inveja. Não, o Fernando Diniz sentiu inveja ontem, né? De botar um zagueiro, aí lateral o ala você tá muito meia. corneta. Você tá muito corneta. Não tô corneta, eu só tô dizendo que é o seguinte, o próprio, acho que foi o próprio Milito que disse que a tática dele foi kamikaze. Então, se você tem uma tática kamikaze para ganhar um jogo, a chance de dar errado é muito grande. Deu certo por quê? Porque o seu time é melhor do que o outro e é melhor de forma considerável. O Atlético tem melhores jogadores do que o Cruzeiro numa proporção considerável, né? E, além disso, o treinador do outro lado fez um tanto de lambança. E aí, fez o quê? Deu um recado pro Atlético. No que bota 3 zagueiros e fala assim, eu quero que você venha pra cima. É o recado que ele deu. Então, mas a decisão do Milito foi tomada depois do Larcamon botar mais um zagueiro. Mas por que o Larcamon botou fez o zagueiro? o quê? Ele botou. Foi o momento foi o seguinte: ele tirou o Vital, botou um zagueiro. O Atlético fez um gol. Isso. E logo após o gol, o Milito foi pra cima. Isso. Não foi uma leitura que ele fez, olha, o Cruzeiro tá me oferecendo espaço, eu preciso fazer isso. Mas o perigo dele era o quê? Era o meio de campo. O meio de campo do Cruzeiro ficou carente. Ele tirou o Vital e não colocou ninguém pra fazer a função do Vital. Ele chamou o time pra trás. Na hora que ele chama o time pra trás, que ele bota 3 zagueiros, o Atlético bota 3 atacantes, você já anula os 3 zagueiros, né? Porque aí você vai ter que ter a sobra. Aí você empurra mais ainda o time pra trás. Então, mas não foi por isso que o Milito tomou essa decisão? Eu acho que ele tomou a decisão no desespero mesmo, porque os caras já tinham sido chamados antes do gol. Certamente ele não treinou essa formação. E os caras já tinham sido chamados antes do gol. Isso é claro. O Scarpa, quando sai o gol, eles já estavam na beirada do campo ali. Até fazer 2-0 ali com 10 minutos do segundo tempo, né? Foi mais ou menos com 7... um pouco menos do que isso, 6-7, eu acho. Mas quando ele chama os caras, já tava ali uns 15 minutos. Mas para você fazer 2 gols nesse tempo que faltava, talvez você precisasse mesmo de arriscar mais, né? Mas ele precisava de um gol só. Ele precisava só de um gol. Então talvez ele não tivesse a necessidade de abrir tanto assim, né? Mas no final deu certo. Agora, ô Cirilo, eu queria dar uns pitacos também sobre o ambiente do clássico, né? Sim. E mais uma vez não foi legal. E o clássico de torcida única, a gente não deixou de ter episódios de violência, né? Com certeza. A gente teve o camarote da diretoria do Atlético atacado por torcedores e existe um vídeo que eles estão recuando porque os torcedores atiram coisas. Isso é um absurdo. Tivemos dezenas de invasões ontem na arquibancada. O próprio camarote da federação. E eu achei um erro muito grave, sabe, quando a gente fala de cerimonial, aquela entrada da taça com o presidente da federação e o vice, eu achei desastroso. Achei completamente fora do tom. Eu acho que o dirigente ele tem que entregar a taça. Mas quando ele entra com a taça, ele deixa de ser dirigente e vira cartola. Normalmente quem é escolhido em jogo assim é um ídolo de cada lado, os caras carregam a taça até o meio. Tem vários aqui. Então uma coisa desnecessária. Inclusive morando aqui, não precisa nem chamar de fora. Não precisa nem chamar de... Estavam até no Mineirão alguns. Aí, o que acontece? E a violência, estacionamento, com bambu, a pancadaria no estacionamento, invasão de campo, arremesso de coisa, camarote da federação sendo alvo de violência, camarote da diretoria do Atlético sendo alvo de violência. Então, quer dizer, a gente precisa com urgência repensar a maneira que o futebol está sendo tratado e a maneira que o futebol está convivendo com esses episódios. Isso não é legal. A gente está falando aqui de 2 episódios acontecidos na área mais nobre do estádio, que é onde estão os camarotes. Isso é muito grave. Eu acho que isso é um pouco reflexo de sociedade, de tudo, mas eu acho que os clubes e as entidades podem sim tentar um caminho para diminuir esse ambiente de intolerância que tomou conta do futebol. Não é só em Minas Gerais, não, mas que a gente faça a nossa parte. Claro. Que a gente faça a nossa parte. Eu acho que é uma obrigação de todos os envolvidos, né, no futebol, tratar isso com mais seriedade, sem dúvida.